Nosso corpo é formado de milhões de células e é a unidade fundamental do ser vivo. E o câncer começa dentro da célula. A partir do momento que essa célula sofre uma série de agressões, que nós chamamos de mutações, num determinado momento, essa mutação faz com que essa célula comece a se dividir desordenadamente, sem controle, formando o que nós chamamos de tumor. E essas células, elas têm a propriedade de invadir as células normais e uma coisa que só o câncer tem. A célula penetra num vaso sanguíneo ou linfático e vai então se implantar à distância no fenômeno que nós chamamos de metástase. E 80% das vezes o óbito do paciente com câncer se dá através da metástase. À medida que a população aumenta e vai envelhecendo, o câncer tem aumentado de incidência. Por exemplo, hoje nós temos mais de 600 mil casos novos de câncer no Brasil, sendo que o tumor mais frequente no Brasil hoje é o câncer de próstata, que está em torno de 62 mil novos casos. Em segundo lugar, o câncer de mama, em torno de 59 mil novos casos por ano. São os dois tumores mais incidentes no nosso país, e isso é mais ou menos igual ao mundo ocidental de uma maneira geral, Europa, Estados Unidos, e o Brasil tem um comportamento mais ou menos igual. O mais letal de todos os tumores é o câncer de pulmão. Ele mata mais gente do que o câncer de próstata e o câncer de mama, que são os mais incidentes. O tratamento também tem melhorado. O tratamento do câncer é baseado hoje em cirurgia, cirurgia, radioterapia, quimioterapia e imunoterapia. A cirurgia tem melhorado muito, tem diminuído as complicações. As cirurgias com endoscopia, são hoje uma realidade. A grande maioria dos casos hoje é operado com endoscópio. Isso fez com que a cirurgia diminuísse muito a morbidade do tratamento cirúrgico. Hoje nós podemos fazer com muita precisão o tratamento com a radioterapia em cima do tumor, evitando as complicações locais. Então isso melhorou muito o tratamento e o resultado da radioterapia. O aparecimento da braquiterapia de alta taxa de dose, isso fez com que nós possamos dar uma dose muito mais alta no tumor e evitando os tecidos normais. Isso melhorou muito o resultado da radioterapia. A quimioterapia hoje, ela passou a ser, a grande maioria das vezes, oral, e isso facilita muito para o paciente, que não precisa se deslocar até o hospital para receber o tratamento. Então eles podem receber isso em casa. Então tudo tem melhorado, tanto a prevenção quanto o tratamento, e isso contribui para que essa quantidade de pacientes, 65% dos casos, sobrevivam mais de 5 anos. Outra coisa muito importante, que faz parte da prevenção do câncer, são os exames genéticos que preveem o risco do paciente desenvolver câncer. Por exemplo, o BRCA1 e BRCA2 são dois genes que estão ligados ao câncer de mama, e a presença de uma mutação nesse gene faz com que essa mulher possa ter um risco até 80% de desenvolver o câncer de mama se ela viver até 80 anos. E 65% das vezes desenvolver câncer de ovário. Então é muito importante que a gente estude nas mulheres jovens que desenvolvem câncer de mama se ela tem um componente genético, uma mutação num desses genes. Porque se tiver, nós fazemos um rastreamento da família para ver quais são aquelas pessoas que têm essa alteração gênica, para podermos então propor um aconselhamento genético para fazer diminuir o risco dessas mulheres desenvolver câncer. No caso, o câncer de mama ou câncer de ovário. E isso também tem ajudado muito na prevenção do câncer, uma coisa direta
E nós estamos cada vez mais entendendo esse lado genético de outras neoplasias, por exemplo, o câncer de intestino grosso, né, que tem essa relação, os cânceres de glândulas endócrinas, que tem essas alterações genéticas e que nós podemos, então, através de exames hoje genéticos que nós temos hoje no Brasil, para ser feito aqui, para podermos, então, fazer diagnóstico precoce da doença e evitar, às vezes, com pequenos procedimentos, evitar que apareça a doença mais tarde.